Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Oficina dos Sentimentos, um caminho para a espiritualidade. Entramos no novo módulo, no qual nós vamos fazer a correlação entre o instinto, as sensações, os sentimentos e as emoções do ser humano. Vamos correlacioná-los para seguirmos o nosso programa da Oficina dos Sentimentos rumo ao conhecimento de nós mesmos. Para começarmos pelo instinto, é conveniente e é também de praxe intitulá-lo, conceituá-lo como uma reação espontânea, uma questão de impulso derivada da nossa evolução biológica, do nosso corpo físico. Mas Allan Kardec, ele direciona esse assunto para o lado espiritualista, como não poderia deixar de ser. À luz dos espíritos superiores, ele propõe um novo conceito mais amplo de instinto. Ele transforma o instinto numa espécie de inteligência, de uma inteligência quase sempre espontânea e que pode nos levar aos cumes da evolução. Vamos ver o porquê do posicionamento da doutrina espírita através de Allan Kardec e do Espírito da Verdade, em relação a essas afirmações. Comecemos então pelo conceito que Allan Kardec expõe em O Livro dos Espíritos, quando pergunta aos espíritos o que é o instinto. Vejamos. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então temos aí o fator trino, instinto, vontade e liberdade no ser humano. A vontade nós já abordamos numa outra oportunidade anterior, no primeiro módulo da nossa oficina dos sentimentos. Vemos que ele é o motor gerador da alma, é o pensamento posto em ação. A liberdade, nós vamos abordá-la com mais requinte de detalhes futuramente, em outras oportunidades, mas esse lema trino forma então a condição evolutiva para o ser humano. Nós vamos ver que tudo depende de nossa vontade, como muito bem está lá explicitado na questão 909 de O Livro dos Espíritos. E a partir do momento que nós entendemos o instinto como meramente, ou melhor, não só como meramente uma questão biológica derivada da evolução do corpo físico, da evolução das espécies, quando nós pomos então o elemento princípio inteligente, ou espírito, então as coisas se aprofundam e se complexificam muito mais. O ser humano é muito mais do que o corpo físico, e eu falo também para aqueles que ainda não são espíritas, para aqueles que adentram agora a estudar a doutrina espírita. É a partir dessa conceituação do instinto como uma espécie de inteligência é que o Livro dos Espíritos vai explicar toda a evolução do espírito já dotado de livre-arbítrio ou em vias de transformá-lo em algo consciente. Prosseguindo o nosso trabalho, nós vamos ver uma outra nuance muito importante no pensamento de Allan Kardec, no mesmo Livro dos Espíritos, que é a seguinte: o instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Aí nós temos que
inserir um conhecimento muito importante, aliás, um princípio básico da doutrina espírita, que é a reencarnação. A evolução através das experiências em corpos de matéria ou energia densa, como queiram. É através dessa experiência, ainda como princípio inteligente, ou seja, o princípio não individualizado, o princípio espiritual não individualizado, que passa pelos vários reinos da natureza, sempre de forma crescente, em busca de um dia dotar-se de livre-arbítrio, é que nós começamos, então, a formar essa identidade única como seres humanos. É através dessas experiências de automatismo em automatismo que nós fomos, ainda como princípios inteligentes nos reinos da natureza, formando os nossos sentidos do corpo físico. E é através desses sentidos que nós somos capacitados, já nesse nosso grau evolutivo, de manifestar as nossas emoções. E através dos sentimentos, que são uma espécie de capacidade, uma das mais profundas da alma, aliada ao pensamento, à vontade e à intenção, é que nós vamos realmente formar um dia a nossa singularidade, esse autodespertamento, essa autolibertação, essa autoiluminação. Kardec deixa muito claro que o instinto, por ser uma espécie de inteligência, ele, no ser humano, especificamente, ele pode e deve trabalhar ao lado do livre-arbítrio, ao lado da capacidade de decidir, de agir, e não somente de reagir. Então aí o instinto deixa de ser um conceito de reação espontânea, baseado em leis englobadas pela evolução do corpo físico, para ser algo referente à ação do espírito imortal. Esse é o grande legado de Allan Kardec e da doutrina espírita em relação ao assunto. É mostrar que o ser humano não é um autômato, que apesar da influência do meio, o ser humano sempre tem a possibilidade de agir de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com os seus valores morais. Resta-nos saber quais são os valores que adotamos para a nossa vida, para consigo mesmos e para as pessoas que estão perto de nós. Mas a coisa não acaba por aí. Falando desse instinto, que é quase que espontâneo ou espontâneo nas fases do princípio inteligente, nas fases evolutivas do princípio inteligente, e que vai se aliando ao poder da vontade e também à liberdade no ser humano, agora falemos de sensações. O que são as sensações? Esse é um assunto muito importante, porque quando abordarmos os conceitos de emoção e de sentimentos, à luz da doutrina espírita, nós vamos ver que é preciso entender que há uma interação entre o corpo físico e o corpo espiritual, entre o espírito e o perispírito, de forma incessante. Então nós somos um todo, nós somos seres multidimensionais, ou seja, nós temos corpos, apesar de sermos um organismo uno, nós temos corpos que manifestam em vários níveis energéticos. Então nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo espiritual. Segundo o espírito André Luiz e outros estudiosos, nós temos um corpo mental, que é um corpo ainda feito de energia, mas de forma muito mais sutil. E nós somos um espírito, nós não temos um espírito, nós somos essa inteligência, esse princípio inteligente. E é por aí que navegamos para entendermos então a conceituação do que sejam as sensações. E eu deixo agora vocês com o espírito Hamed, que também conceitua a sensação e faz uma ponte da diferença entre ela para a percepção. E aí nós já começamos então uma fase mais profunda do nosso vídeo, uma fase de interpretação voltada de uma forma mais profunda para o autoconhecimento. Vejamos.
Quando o corpo recebe ondas de calor, os olhos, ondas de luz ou nervo auditivo, ondas sonoras, essas ondas alcançam diretamente os centros nervosos, através dos órgãos dos sentidos físicos, provocando uma sensação. Percepção, por sua vez, é a compreensão de algo ou a interpretação do somatório de todas as sensações que estão ocorrendo conosco em dado momento. Ou seja, nem tudo aquilo que são sensações que pertencem ao nosso corpo físico e que podem ser mensuradas pelos aparelhos da ciência acadêmica são percepções. Percepções é a maneira pela qual nós lidamos com as nossas sensações. Sensações derivam diretamente do encontro entre as emoções e os sentimentos que refletem nosso corpo físico. Percepção é uma forma de lidar com essas sensações que acontecem conosco. É um diálogo entre a psique profunda, que nós chamamos de inconsciente, ou o próprio espírito, ou self, que é o nome que se queira dar, e a nossa parte impermanente no momento, agora estagiários numa encarnação, que é o corpo físico. Então, nesse diálogo entre a psique profunda e o nosso corpo físico, nessa interação celular e também mental, que perpassa por vários níveis energéticos, é que nós vamos construindo a nossa singularidade, o nosso jeito de ser, o nosso jeito peculiar de ser, que não existe outro igual no universo. Que bom, né? Que somos únicos no universo. Que maravilha termos essa identidade única, assim como as nossas impressões digitais são únicas, as nossas impressões geradas pelos sentimentos e pelas nossas emoções, por todo esse conjunto, também são únicas. Então, restam-nos as perguntas em relação ao tema sensação e percepção. O que temos percebido da vida? Será que diante das situações adversas nós temos tido uma percepção pessimista em relação ao que nos acontece, ou nós temos tirado importantes lições para crescermos através desses obstáculos, dessas dificuldades naturais da vida? Será que nós temos nos perguntado apenas sobre o porquê que algo nos acontece, ou também temos perguntado para que estamos passando por isso? Qual a lição que determinado acontecimento ou ocasião quer me ensinar? Então é todo um trabalho contra o orgulho. É o homem novo de Paulo tentando nascer, tentando fazer o parto dentro da própria inconsciência. É o homem velho já resistindo e se metamorfoseando em homem novo. É o diálogo entre a nossa consciência e a nossa inconsciência, entre todos os valores que estagiamos em vidas anteriores, entre todos os valores religiosos, culturais e ideológicos que trazemos de nossas experiências e o que estagiamos agora e aquilo que nós queremos ser no futuro, porque nós temos a imagem de Deus dentro de nós, como dizia Jung. Ele chamou isso de um arquétipo. Nós chamamos da própria consciência, de acordo com o Livro dos Espíritos. Local, entre aspas, onde estão inscritas as leis de Deus. Portanto, nós temos Deus dentro de nós e precisamos despertá-lo. E através desse uso da percepção consciente é que nós vamos conseguir galgar esse degrau. Para finalizarmos o nosso vídeo, então, gostaria de deixar mais uma colocação que eu acho importantíssima, uma colocação de Allan Kardec, que eu acho importantíssima para fecharmos, então, essa nova oportunidade de estudo nesse vídeo. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Os espíritos respondem: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão.
nunca se transvia. Na minha percepção, na minha teoria, que elaborei a partir dos estudos que fiz do Livro dos Espíritos e de outros autores encarnados e desencarnados sobre o tema, eu tenho que, nessa fase como princípio inteligente que estagiamos nos reinos inferiores da natureza, nos ditos reinos inferiores, nós desenvolvemos esses impulsos instantâneos, essa forma de reagir ao meio ambiente, esse instinto de sobrevivência. Agora, como ser humano, gradativamente conquistando o nosso livre-arbítrio, nós vamos gradativamente percebendo que esse instinto ele foi transformado em emoções básicas, a saber, a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Portanto, são emoções, e por serem emoções básicas, automáticas. Você não pensa para ficar alegre, ou para sentir tristeza, ou para ter medo de algo, ou sentir raiva de uma circunstância ou de alguém. Você simplesmente sente. Isso é uma herança instintiva do princípio inteligente, já se intelectualizando para que possamos então perceber de forma consciente o que sentimos, porque sentimentos são potencialidades do espírito. Aí já entra o fator livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que nós sentimos, mas não as emoções que automaticamente vivenciamos. Então, a partir do controle dessas emoções, do conhecimento, do estudo do que é cada uma dessas emoções e suas ramificações, no confronto com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo, é que nós vamos ter uma ideia de quem nós somos realmente e do que precisamos para chegar a esses níveis superiores de consciência, esse nível de consciência desperta tão pregado pelos espíritos superiores através de Allan Kardec. E, cada vez mais, dando, como diz na questão de O Livro dos Espíritos, ouvidos a essa intuição que brota não somente das mentes desencarnadas através do fenômeno mediúnico, mas dessa intuição daquilo que nós trazemos de nós mesmos, daquelas leis de Deus às quais me referi, que estão internas, ou seja, dentro de nós, é buscar a intuição dessa nossa identidade divina. E a partir do momento que nós aliemos as emoções e os sentimentos a essas intuições superiores, nós vamos caminhar de forma segura e de forma objetiva para esse objetivo, que é a autolibertação, que é a autoiluminação. Espero ter contribuído para reflexões a respeito do tema, e esse é apenas o primeiro vídeo do nosso módulo, no qual daqui a pouco falaremos sobre os sentimentos e as emoções e começaremos uma fase muito mais objetiva na nossa oficina dos sentimentos. Tenho a agradecer àqueles que ficaram conosco até agora, que com carinho e com paciência acompanharam nossos raciocínios. Meu nome é Marcelo Furtado e esse é o canal, melhor dizendo, Oficina de Espiritualidade. Se você gostou desse vídeo, clique lá no botão, dê um like no nosso vídeo, melhor dizendo, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito no nosso canal, toque o sino ao lado do botão de inscrição, a fim de que você possa receber vídeos do canal, notícias do que está sendo feito em nosso canal. No mais, desejo muita paz e realizações a todos.